Bem, pessoal, eu vou tratar aqui, de um outro compartimento da criosfera, que é o permafrost. Eu faço parte do núcleo Terra-Antar, que é, né, composto por dois projetos, o Terra-Antar, o qual eu sou coordenador, e o Permaclima, né, coordenado pelo professor Carlos Schaefer. E o Terrantar é que faz parte do INCT da Criosfera. Nós estamos sediados aqui na UFV, em Viçosa, e desde 2002 nós desenvolvemos pesquisas sobre solos antárticos e também, mais recentemente, nos Andes. A abrangência das pesquisas do grupo ela é bem ampla, né? Parte aí da geomorfologia, dinâmica da matéria orgânica do solo, pedologia clássica, relação solo-vegetação e também a parte pedoclimática. Sempre questionam, né, se Antártica realmente tem solos, né? Porque a imagem que se tem é que é só mantos gigantescos de gelo, mas tem sim, né? Tem uma pequena porção que ainda não tem consenso sobre qual seria essa, né, porcentagem. Temos aí desde 0,27% até 2% como áreas livres de gelo. Cheguei a ler artigos que citavam aí até 4%. Tá? Mas o que é consenso é que boa parte dessas áreas livres de gelo encontram-se nas montanhas transantárticas, que, né, corresponde a aproximadamente 50% das áreas livres de gelo, e depois disso vem um compartimento presente na Península Antártica e nas ilhas marítimas, né, em torno dessa península. Em relação a essa problemática da extensão das áreas livres de gelo, só como exemplo aqui, nós temos aqui a Península Bayer, da ilha Livingston, que pelo, né, projeto Contártica teria aí cerca de 2,9 mil hectares de áreas livres de gelo, sendo que esta península ela praticamente é toda livre de gelo. O que tem lá são pequenos bancos de neve e a sua área. E que Professor Márcio, o seu som foi desativado. Ative, por favor. Aqui, pronto. Perfeito. Voltou aí? Perfeito. Ok, desculpe aí. Só dá o. Bem, voltando aqui agora, né, para que fazer pesquisa, estudar solos lá naquela região tão remota, né? Primeiro porque ele conta parte da história daquela região, são solos únicos, ele pode ser utilizado como um indicador de mudanças climáticas naquela região e também é onde ocorrem muitos impactos ambientais pelo fato de boa parte das estações de pesquisas estarem localizadas em áreas livres de gelo. Tem a questão do turismo cada vez mais crescente naquela região, ou seja, está sujeita a uma série de diferentes impactos naqueles locais. E aí, essa área ela vem sofrendo alterações na sua dimensão ao longo do tempo. Aqui nós temos aqui duas situações, uma em 1980 e a mesma área aí 32 anos depois. E aí, demonstrando aí um recuo da geleira em mais de 600 metros, expondo aí uma área que antes estava toda coberta por toneladas de gelo, né? E é justamente essas áreas aí
que são foco dos nossos estudos. E aí, como, né, o solo pode contar a história, nós temos, né, paleossolos, temos fósseis né, da fauna, da flora, e aí nós temos grupos que, dentro do próprio, né, Prontar, direcionados para fazer estudos, né, sobre isso. Nós temos solos únicos, né, solos oriundos aí da deposição de guanos, de pinguins, solos com padrões de diferentes formas. E aí, em relação, né, à parte, né, de solo, vegetação, nós temos uma, né, parceria de longo tempo, uma, né, parceria muito, né, produtiva com colegas da Unipampa, aqui, né, presente o professor Batista, temos o professor Jair Putz, nós temos vários trabalhos em conjunto. Aqui é um dele, demonstrando, né, essa relação do tipo de cobertura do solo. Aqui em cima, né, no caso, nós temos musgos, e essa linha em azul mais escura aqui, a temperatura do ar, e essas linhas aqui, uma vermelha e uma outra verde, é a temperatura do solo. E aí, e essa outra em azul mais clara aqui é o teor de umidade desse solo, né? E notem aqui que no inverno há uma redução do teor, né, da água disponível, né, pelo fato de, né, dela, né, congelar. Quando chega o período mais quente, aí já no finalzinho de dezembro, esse teor sobe rapidamente, encharca esse solo por um longo período, vai aí até no finalzinho do mês de maio, depois novamente entra o inverno e o ciclo todo se repete. Então, notem que aqui, ó, nesse momento aqui em que o solo está totalmente encharcado e está com mais de 40% do seu volume com a água, é o habitat né, perfeito para esse tipo né, de cobertura. Mas quando a gente entra aqui numa outra situação, com uma, né, cobertura de líquen, notem aqui que o teor de umidade é sempre muito baixo, porque é um outro tipo de habitat, né? São rochas, são solos muito rasos em que esse tipo né, cobertura ocorre. E nós temos vários outros, né, trabalhos, alguns aqui recentes, aqui eu vou focar somente, pessoal, nós temos já 19 anos de estudos lá naquela região, mas eu vou focar aqui nesta apresentação somente os últimos 4 anos. E aí nós temos aqui mais 3 artigos, um ainda que foi aceito, mas não foi ainda, né, publicado na revista Catena, e temos mais outros 2, aqui no ano passado e um nesse ano aqui. Em relação aos solos ornitogênicos, aí nós temos dado uma grande contribuição da compreensão dos processos que formam esse tipo de solo, né? Só para vocês terem uma noção, todo ano são depositados aí 20.000 toneladas de guano, né, nas áreas livres de gelo somente das Shetlands do Sul. E aí, ao longo desse tempo todinho, nós estamos, né, com vários artigos que vêm demonstrando todos esses, né, processos de formação desse solo, na parte de fosfatização, na parte de acúmulo de material orgânico. Então, nós temos uma série de trabalhos voltados para esse tipo de solo que é único, que ocorre naquela região. Em um outro canto do planeta tem solos desse tipo aí. Temos aqui também estudos que mostram a contaminação por metais pesados. Então, aqui nós temos concentração de cobre, de zinco em solos ornitogênicos e não aqui não tem interferência da avifauna. Então, notem que o volume, o teor muito maior nesses solos, né, do que aqueles que não são afetados pela deposição, né, de guano, tanto em termos de metais pesados, como de carbono e nitrogênio. Isso aqui foi um artigo, né, publicado esse ano aí na Stoten. Temos também ação pesada naquilo que nós chamamos de pedologia clássica, né? E aí nós temos uma participação muito grande. Só para vocês terem uma ideia,
né, aproximadamente 2.500 perfis de solos descritos lá na Antártica, né, nós temos aí uma participação de 24%. Nós temos mais de 600 perfis estudados, né, perfis abertos, né, coletadas as amostras e feito as análises químicas, físicas e biológicas. E aí, com a sobra desse material que a gente traz aqui para o Brasil, nós temos hoje um banco de solos que é um dos maiores repositórios de solos antárticos do planeta. Acho que é o segundo maior, perdendo somente um banco de solos do professor James Bokai. E esses solos eles estão todos armazenados aqui na pequena sede aqui dentro do campus da UFV. Isso aqui. E aí, na parte também de mapeamento pedológico, nós hoje temos mais de 14.000 hectares mapeados em escala detalhada. Esse aqui foi o trabalho mais recente em uma área livre da Ilha Nelson, né? Um mapa feito na escala 1:5.000. Eu acho que ninguém tem mapas tão detalhados de solo, né, como nós temos. E tudo isso, todos esses dados nos permitiu separar, distinguir os solos de duas áreas que são bem próximas. Aí aqui é uma distância aproximada de 150 quilômetros entre as ilhas Shetland e as ilhas do Mar de Weddell, mas são ambientes muito distintos, né? Aqui nós temos nas Shetlands uma região muito mais úmida, muito mais quente, com uma atividade da fauna muito maior, enquanto aqui do outro lado nós temos um outro material geológico, temos um clima mais seco, o que vai inferir características distintas também em seus respectivos solos. Nós temos aqui a média de análise de cerca de 400 perfis. Aí vocês podem notar, né, os solos aqui nessa parte superior, os solos das Shetlands, embaixo aqui os solos do grupo da ilha James Royce. E aí solos muito mais ácidos, né, 5,9 contra 7, isso muito em função do acúmulo muito grande de sódio, que é um ambiente muito mais seco aqui na parte leste da península. Notem aqui o teor de sódio nessa ilha, aqui nessa região, enquanto que nas Shetland são de 280 miligramas, lá é de 1.158 miligramas. Também tem uma diferença muito forte no teor de fósforo, né? Enquanto que nas Shetland está aqui em torno de 613 miligramas, lá é em torno de 130. Essa maior, né, quantidade aqui é pelo fato de ter uma atividade da fauna muito mais intensa aqui nas áreas livres de gelo dessa parte da península. E também isso vai refletir aqui, né, no teor do carbono total, que é muito maior também nas ilhas Shetland. Aqui são alguns perfis. Notem que são solos muito mais intemperizados, solos com estrutura muito mais bem definida. Né, nós encontramos na ilha Elefante aquele solo que tem o maior registro já feito de teor de fósforo dentro de um sistema desse, que foi aí cerca de 10.000 miligramas de fósforo por decímetro cúbico. Uma coisa assim, é uma quantidade muito fora do normal. Só para vocês terem noção, aqui no nosso país, em média... 5 minutos. Em torno de 3 a 4 miligramas. Vou passar aqui um pouco mais rápido. Aqui nós temos alguns exemplos de solos aqui lá da parte da ilha James Royce. Nós estamos sempre fazendo estudos, né, sobre os processos de formação dos diferentes solos. A gente vem dando uma contribuição muito grande aí na contribuição do intemperismo químico na formação desses solos,
sempre foi dado muita ênfase ao intemperismo físico, e a gente vem demonstrando também o papel fundamental que é o intemperismo químico. Tá? Então, temos vários trabalhos nesse sentido. Na parte pedoclimática, hoje nós temos aquela que é a maior rede de monitoramento do permafrost e da camada ativa existente na Antártica. São 28 sítios, onde cada um deles é composto por sensores de temperatura e umidade do solo, distribuído aí até na profundidade de 1 metro. E hoje, desses 28, nós temos 3 com transmissão via satélite, ou seja, aqui da minha sala eu consigo acessar esses dados e, principalmente, saber como que está o funcionamento desses sistemas. Nós temos, além desses 28, nós temos mais 6 sítios distribuídos ao longo dos Andes. Isso aí vai ser depois apresentado melhor pelo professor Schaefer. E a ideia é nós transformarmos os solos em um indicador de mudanças climáticas. Só para vocês terem uma noção, notem aqui nesse pequeno gráfico como que há uma variação muito grande da temperatura do ar, aqui marcada aqui com essas linhas em azul, enquanto que a temperatura do solo tem um comportamento muito mais estável. E isso, ao longo de muito tempo de monitoramento, pode nos dar uma ideia das mudanças climáticas. Nós temos séries hoje em sítios de mais de 13 anos. Isso aqui é um deles, lá na Península Fields. E aí vocês notam a presença aqui do permafrost, aqui a 83,5 centímetros de profundidade. E aí, com esses dados, mesmo sabendo que essas séries de 13 anos ainda são séries muito curtas para esse tipo de estudo, já dá uma ideia, aqui no caso desse mesmo sítio em Fields, que está havendo uma pequena tendência de aquecimento naquela área lá, na profundidade de 67,5 centímetros. Temos aqui um estudo mais amplo em 5 sítios, em que essas cores em vermelho indicam tendências de aquecimento, a cinza, estabilidade, e azul de resfriamento. Sim, em alguns sítios nós temos vem ocorrendo o inverso da grande maioria que vem apresentando tendência de aquecimento. No caso da ilha de Seymour, notem aqui que a partir de 2015 vem ocorrendo aqui um aumento da espessura da camada ativa de forma muito grande. Tá? Aqui partiu aqui de aproximadamente 70 centímetros e hoje ela já passa de 100 centímetros. E um outro tipo de dado que me parece muito útil, mas nós realmente não vem dando muita atenção para ele, porque realmente falta braços, os dados de teor de umidade do solo. Em todos os sítios vem apresentando uma tendência de aumento do teor de umidade nesse solo, Ou seja, isso vem demonstrar o que está ocorrendo transformações térmicas que vêm permitindo um acúmulo maior de umidade nesses sistemas ao longo do tempo. E o que chama mais atenção também é esse platô aqui, aqui esse platô indica quando o solo está encharcado. E esses platôs, ao longo do tempo, ele vem apresentando uma espessura temporal muito maior, ao longo aí desses 13 anos de monitoramento. Nós também tem uma outra linha, que é a parte de estudo da emissão de gases, do efeito estufa nessas áreas, e isso aí vai ser melhor apresentado aí pelo professor André Tomazini, mas que a gente vem notando um comportamento inverso daquele que ocorre em solos do Ártico, mas isso aí ele vai detalhar com mais calma aí na apresentação dele. E, por fim, a parte dos estudos da geomorfologia, em que nós temos uma série de
estudos de equipamentos, temos laser scanner, temos drone, e imagens geradas desde 2003, que nos permite fazer um monitoramento até dos processos erosivos que ocorrem nessas áreas. Aqui, né, temos aqui um exemplo de um MDE gerado com laser scanner, isso aí com uma resolução espacial de 20 centímetros. E, né, por fim, um estudo recente que saiu, que foi, né, publicado esse ano, em que usamos machine learning, alguns algoritmos, né, foram 6, para modelarmos a geomorfologia de uma área livre de gelo da ilha de Vega. E aí chegamos a um resultado fantástico, e aí com um capa de 0,76. Só para vocês terem uma noção, isso aqui são os dados do mapeamento convencional e o modelo C5, batendo muito próximo dos dados feito manualmente. Bem, isso tudo aí, todo esse, né, trabalho ao longo desse tempo fez com que nosso grupo aqui fosse uma referência hoje em termos de solos antárticos, e a nossa universidade fosse aquela que mais produz dados científicos sobre esse tema. Isso fez com que também o Brasil hoje respondesse por cerca de 25% de todo artigo científico, de toda a produção científica feita considerando os termos solos e Antártica, tá? Seguido de longe aí pelos norte-americanos e pelos chineses. O que tem de mais importante, além desses dados todos, é a parte de formação de recursos humanos, em que mais de 107 pesquisadores já passaram pelo nosso grupo aqui, e desses, quase que a metade hoje são professores em universidades públicas. 24 estão na pós-graduação e 7% são ainda pós-doutores. Tá? Então, eu acho que, além de tudo que já foi feito, né, de toda a parte científica, isso aqui é a parte de formação dos recursos humanos, uma parte que eu tenho muito orgulho de apresentar. Bem, pessoal, seria isso aí. Eu acho que eu bati em cima do tempo, tá? E muito obrigado pela atenção de todos.